Olá, pessoal! Muito obrigado por sua presença aqui conosco. Hoje eu resolvi fazer essa aula para poder ajudar as pessoas que vão fazer a prova do vestibular da UFO, agora no meio do ano, a carreira de medicina tão concorrida. E para isso eu vou lançar esse vídeo antes um pouquinho dessa prova, mas não só para quem vai fazer a prova da UFO. É muito importante sabermos ler. Aqui comigo, você vai acompanhar na tela alguns textos e nós vamos comentar. Nós não vamos ler todos os textos na íntegra para não ficar cansativo e demorado o nosso vídeo. É mais um bate-papo. Se você não estiver enxergando bem aqui comigo na tela, você pode baixar a prova que está aí, o link nas descrições do vídeo, para que você consiga acompanhar conosco conforme nós vamos conversando aqui. Primeiro, nós sabemos que a prova oferece a seguinte proposta. Veja, são questões. Aqui no caso, na questão 49, nós vamos até a questão número 56. E eu vou rodar aqui para você perceber o seguinte: cada questão possui seu texto. Conclusão: são 6 textos de português. Depois você tem literatura, você tem o inglês, etc. E as outras matérias. Como nós estamos dando foco na parte de português, o que nós podemos discutir? Vamos olhar juntos e vamos batendo um papo. Se você começar a perceber, as questões são de A a D. Fica bom, porque são 4 opções, 25% cada situação apresentada. E a UFO, como qualquer outra prova de análise de texto, ela vai pedir para você um abrangente, uma proposta que é base para que você chegue a uma conclusão. E não há aquela pergunta de estrutura sintática, nomes sintáticos, morfologia. Isso aparece dentro do contexto, nós vamos conversar sobre isso. Vamos começar a olhar a questão 49. Esta questão inicial, você já percebe o seguinte: no trecho, o autor da resenha, ao apresentar o cerne do pensamento do filósofo Max Scheler, ele o faz por meio da seguinte estratégia enunciativa. O que é que está sendo cobrado? Você terá que ler o texto, isso você pode fazer aí tranquilamente, para chegar a uma conclusão. A conclusão seria o seguinte: eu estou equiparando, eu estou rebaixando, supervalorizando ou recompondo a ideia. E aqui, basta você começar a entender que tudo está sendo falado para você na cara. Ali no texto, a pessoa precisa filtrar as falas, porque ele começa o seguinte, vamos lá, isso nós vamos ter que ler rapidinho juntos, olha só, ó. No centro da investigação filosófica de Max Scheler, ele dá a data aqui, não é? Está o problema ético, captado em toda a sua amplitude e estendida aos âmbitos mais variados da vida do ser humano e da sociedade. Começou a apresentação. Agora, cuidado que as respostas estão por vir. Veja comigo aqui, ó. O objetivo do pensador bávaro é a busca de uma nova fundamentação da moral em bases teoricamente válidas. Percebeu a dica? O que ele disse? A ideia básica, fundamental. Aí ele continua. Scheler combate tanto o formalismo ético kantiano, Kant, apareceu, que a seu ver resulta contaminado pela abstração, quanto o niilismo de Nietzsche, que negava qualquer moralidade. Percebeu? Já deu para ver o que ele está fazendo. Ele está jogando e mostrando que esses dois aí, não, o meu é o melhor, do filósofo. Aí ele continua. Assim, procedendo nesta linha, ele chega a elaborar uma filosofia segundo a qual os valores têm uma própria existência objetiva. Você viu? Ele não pega de ninguém a existência objetiva e termina constituindo uma hierarquia que deve guiar o ser humano nas suas escolhas. Agora clareou geral. O que você fez para responder essa questão? Será que ele equiparou? Ele não equiparou nada. Ele mostrou o dele e disse que o dele é assim. Então, ele continua, rebaixou perspectivas? Não, ele não rebaixa ninguém. Ele compara, mas ele não rebaixa. Supervalorizou-se
Você acha que ele fez isso da perspectiva filosófica? Não, ele não. Ele não quis sobressair-se. Ele fez o quê? Ele se recompôs. Recomposição da rede discursiva em relação ao que ele se posicionou. Por que é uma recomposição? Eu estou mostrando a nova visão, a minha visão, que é a visão diferente desses outros. Por isso é que é uma proposta de recompor-se. E não supervalorizar, destruir, jogar. Não foi isso que foi falado aqui. Você percebeu? Você precisa saber filtrar isso para você chegar a essa visão. Porque no final o que ele diz? Olha lá, ó, é uma hierarquia que deve guiar o ser humano nas suas escolhas. E isso é a proposta dele. Como se ele tivesse... Como se ele não, como ele lançou como real. Você pegou? Viu como funciona? Acertou essa? Não é? Agora vamos tentar mais uma. Vamos ver a 50. Primeiro, essa foi interpretação puríssima, não é, pessoal? Agora vamos olhar a questão número 50. Esta questão é muito interessante porque ela cobra gramática. E uma gramática muito bem elaborada pela prova da UFO. O que ele propõe? Diz o seguinte: no trecho, os termos naturalmente e eventualmente. Sabemos muito bem que as palavras em língua portuguesa, terminadas em mente, são os advérbios, formados a partir do adjetivo, no caso, o natural e o eventual. E esses adjuntos adverbiais, assim chamados, dentro do texto, eles são circunstâncias. Mas prestemos atenção no que está sendo proposto. Aqui ficou fácil para comentarmos. Veja o que ele disse. A formação de leitores não é responsabilidade exclusiva da escola. Ainda que essa, no caso, assuma, essa quem? A escola, assuma naturalmente um papel preponderante e não negligenciável. Toda a sociedade tem inúmeras responsabilidades. Depois, mais para frente no texto, ele começa a dizer assim, olha, ali, se há espaços habitualmente associados a práticas de leitura, por exemplo, nas bibliotecas, nas livrarias ou nas associações culturais, outros espaços eventualmente mais inesperados, como associações esportivas, cafés, restaurantes, lojas, etc. Vamos agora dar o foco no que a questão aqui colocou. Eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte: quando o adjunto adverbial entra no texto, ele pode sim passar uma proposta de subjetividade para que o autor prove a versão argumentativa que ele está querendo te dar. E isso acontece, está acontecendo aqui. É isso que o autor fez. Quando ele joga, ele diz, olha, ainda que a escola assuma naturalmente um papel preponderante, não há necessidade de você dizer que tipo de adjunto adverbial é de tempo, de modo, de causa, não é isso. Aqui, quando você coloca o adjunto adverbial nessas duas propostas, ele faz valer a sua ideia para a oração toda que vai ser falada depois. Por isso é que aí é uma intromissão do autor dentro da proposta. E a questão foi muito clara. Vamos ler a letra A para ver se realmente é isso a proposta correta. Ele diz, são marcas do modo como o autor avalia os conteúdos, sobre os quais termos incidem. É essa a resposta, porque o que eu disse? Não é uma interferência, é uma subjetividade do autor dentro do texto? É isso mesmo, foi o que ele falou. Marcas do modo como ele avalia os conteúdos apresentados. Você viu que interessante? Por isso é que, quando estudamos análise sintática, você precisa, além de saber qual é a função sintática da palavra, mas o que ela representa dentro do contexto. Isso está sendo cobrado aqui e vai ser cobrado, sim, esse ano também. E em qualquer prova, não é, pessoal? A análise sintática é o coração da língua, porque é a partir dessas associações que nós vamos vendo as visões que as pessoas nos apresentam. E na sequência, já para podermos passar para a questão 51, a mesma proposta. Ele joga ali dizendo para nós o seguinte, aparece a palavra sim nessa questão. E a palavra sim também é um advérbio. É o adjunto adverbial de afirmação, digamos assim.
Mas o que é que foi cobrado aqui? Você olha a questão, ninguém está falando sobre adjunta adverbial aqui, pedindo para você classificá-lo, mas pediu para que você analise o termo dentro do contexto. Vamos ler? No trecho, o uso repetitivo do sim. Por que ele usou esse sim? Sim, sim. São 3 vezes que ele usa o sim. Ali. Agora, o que ele falou? Cumpre uma função. E a função, veja, é responder a perguntas que foram enviadas? Será que é manifestar empolgação? Será que é construir direção argumentativa? Ou é introduzir asserções inquestionáveis? Quer dizer, aquilo que você nem discute é aceitar. Vamos ler um pouquinho o trecho? Nós não precisamos ler o texto todo, mas nós podemos já começar a perceber aqui. Vivemos a época das redes. Formações risômicas, espontâneas de seres humanos e máquinas que provocam erupções e disrupções societais, ao saber de suas próprias volições e mutações. Começou a aparecer. Sim, o sistema possui vontade, sustentamos, e sim, nós e nossos corpos e mentes fazemos parte desse gigantesco sistema. E sim, mais uma vez, o sistema é literalmente vivo. Meu querido aluno, você não percebeu? Ele não está colocando uma inserção novamente, ele está conversando com você para passar a proposta. O adjunto adverbial de novo fez isso. O que ele está querendo discutir nessa questão, pessoal? Óbvio, está querendo te passar que isso é bom. Ele quer construir a direção argumentativa do texto. Aprenda isso, meu aluno, meu ouvinte. É assim que funciona. Quando nós falamos dos advérbios, eles fazem isso. Eles podem mostrar para que lado eu vou conduzir o meu texto. Eu poderia ter colocado um não ali, mas eu coloquei um sim. E é por isso que você precisa ficar atento, para não cometer equívocos na hora das leituras. Muito bom, não é? Está gostando? Então, se você estiver acompanhando bem, já faça seu comentário, fale sobre suas dificuldades. É hora de desabafar, não é, pessoal? E deixe aí seu like e também se inscreva aqui no canal conosco, não se esqueça, tá bom? Agora, veja comigo aqui. A questão 52. O que aconteceu? Aqui o autor é um endocrinologista chamado Filippo Pedrinola e dá orientações ao leitor a respeito do que deve fazer antes de iniciar uma atividade física. Esse é o tema do texto. Agora, a partir da leitura do trecho e considerando-se os enunciados negritados, então vamos dar foco no que está negritado. Aqui, de novo, foi o que nós falamos. Nós não vamos ficar lendo tudo, né, pessoal? Porque senão vamos ficar 3 horas lendo o texto. Vamos analisar para você ver como você pode agir para responder bem as questões. Ali ele disse... É correto você afirmar em relação ao quê? Cuidado com o que te é perguntado. Aqui está dizendo registro de linguagem. Percebeu? E que se trata de um registro o quê? Que tipo de registro você leu aqui? Primeiro, de onde saiu isso aqui do Dr. Filippo? De uma revista da editora Abril, que se intitula Um Convite à Saúde. Pode ser um artigo também aí de algum local. Bom, então, vamos dizer que é um artigo de divulgação científica, porque estou falando sobre a proposta de saúde e é um endocrinologista que está aqui informando. No meio do texto, pessoal, ele começa a colocar ali o que está em negrito. Olha, é aí que entra a calirometria. Nesse teste, um dispositivo mede, por meio da respiração do indivíduo, o seu consumo de oxigênio e quanto gás carbônico libera. Estamos falando sobre isso, só que ele grifou, é aí que entra a calimetria. Veja a linguagem. Continua. Aí, mais para baixo, ele diz, com isso dá para deduzir o número de calorias que ele provavelmente consome em 24 horas. E ele disse assim, costumo dizer que isso funciona como um detector de mentiras. Mas, brincadeiras à parte, saber esse valor faz toda a diferença. Veja o endocrinologista aqui conversando conosco no mesmo nível. Porque às vezes os artigos são todos formatados, aquela linguagem acadêmica, aquela situação em que
Estamos acima do leitor. Aqui não, aqui ele equiparou-se. E continua dizendo, pessoas com um biotipo parecido podem queimar quantidades bem diversas de calorias. Todo mundo tem um amigo ou uma amiga que come muito mal e não engorda. O que nós vemos? É a vulgarização. O que é isso? É a facilitação da fala para que o leitor consiga compreender bem o que foi falado. A prova veio e disse em relação ao registro de linguagem utilizado. É isso que você precisa olhar aqui. Que tipo de registro foi esse? Aí a letra A começa assim. Está parcialmente adequado. Não é? Olha, parcialmente adequado por quê? Não está nada parcial. Não, essa letra A nem vamos ler mais. Vamos dar uma olhada na letra B. Adequado. Sim, está perfeitamente adequado, porque é um texto que você tem que pensar em se comunicar com o seu público. Então vamos ler mais um pouco. Agora, cuidado, não vamos aceitar assim. Vamos ver se está certo. Adequado para texto de divulgação científica. Posso vulgarizar. Vulgarizei. O que é vulgarizar? Facilitar a linguagem para que qualquer leigo consiga entender. Isso chama-se vulgarização da ciência. Bom, adequado para texto de divulgação científica em que se pode valer, olha que interessante, vou subir um pouquinho aqui a tela, gente, em que se pode valer de registros mais informais. De linguagem? Sim, foi o que ele fez, registros informais de linguagem. Mas agora vamos ler o resto. Em função do público-alvo, foi o que eu falei, você tem que atingir seu público-alvo e dos objetivos do gênero do discurso. É isso, a resposta está aqui, é a letra B. Não há nenhuma outra para nós discutirmos. Vocês viram que interessante? Então, na hora da prova, não precisa ficar correndo, feito um louco, para ler o texto todo. Leia primeiro a questão, veja de onde foi tirada a fonte, isso é muitíssimo importante, e veja que tipo de pergunta te foi feita. Aqui você não precisa interpretar o texto todo, você precisa olhar uma parte do texto e verificar que tipo de linguagem foi usado. Não foi difícil, não é, pessoal? Mas agora vamos lá, mais um pouquinho. Aqui é gramática. Essa questão foi gramática pura. O que ele fez? Ele te deu duas sentenças. E ele vai te cobrar sobre isso. O enunciado da questão 53 já começa dizendo assim, o enunciado é composto de duas sentenças, A1 e A2. Ótimo. Pois nós vamos ler, calma aí. O que ele quer? Ele quer o seguinte, consideradas na sequência, então você vai ter que considerar a sequência, e como partes integrantes de um mesmo enunciado. As duas completam o enunciado, tudo que foi falado. E aí o que você vai afirmar? Agora nós vamos dar uma lida rapidinho. Vamos lá? A urbanização roubou o espaço da paisagem natural. Fechou. A segunda sentença. Áreas verdes e cursos d'água foram tomados pelo concreto. Se pensarmos bem, é um texto simples que está falando sobre urbanização. Não é isso? Agora vamos lá. O que você precisa filtrar aqui? As questões. Por exemplo, a sentença 2 mantém independência sintática e independência semântica? Não, imagina. A 2, tudo bem, você começou novamente. Por quê? Coloquei ponto na primeira, comecei sentença nova, análise sintática agora é totalmente diferente. Começa-se tudo novamente. Mas semântica, você não pode falar isso, porque isso faz parte do contexto em geral. A semântica é o entendimento. Como que você lê uma e não vai entender a outra? Nada a ver, não é? Letra B. Vamos começar a pensar na letra B. A sentença 1 é a oração principal. Como é que é a oração principal? Você não pode falar isso. Quando você estuda período composto, você não pode separar uma da outra. A oração principal precisa estar ligada na subordinada, mas na mesma oração. Aqui você está falando que a 1 é a principal e a 2 é a subordinada. Não existe isso, você colocou o ponto final ali. Pode esquecer. Por isso que eu falei que isso aqui era gramática. Você precisa saber sobre o período composto. E período composto são duas orações ligadas entre si, via conjunção ou não. Mas aqui é subordinação. Uma possui função sintática ligada na outra. Aqui não tem isso. Nós colocamos ponto final. Letra C. A sentença 1 expressa um conteúdo temático que não se relaciona com o conteúdo temático expresso pela 2. Então, isso aqui não é texto. Se nós formos ler isso, você não pode considerar. Obviamente, pessoal. Letra D. A 2 está em relação com a sentença 1. Óbvio.
precisa. E ele diz, na medida em que especifica, olha que interessante, o conteúdo temático expresso por essa sentença. É isso. Por isso é que nós falamos que o texto está coeso e coerente. É a coesão e a coerência. A gramática apresenta essas propostas todas. E aqui ele te cobrou. Você viu? Período composto, se você sabia o que é uma oração subordinada, o que aconteceu, ok? Vamos agora, pessoal, falar um pouquinho mais para frente aqui. Eu vou passar por questões até do tempo. Já deu para nós, não é, olharmos bem como funciona um pouco essa prova. E eu gostaria de ressaltar, para terminarmos, para o vídeo não ficar tão longo assim. E se você quiser, você fala, ô professor, por favor, faça mais um vídeo com essas duas que ficaram faltando para dar aquele gostinho de quero mais, mas eu vou deixar as respostas aqui embaixo e se você precisar, você nos acesse. Agora, vamos olhar a questão 56, uma questão bonita que fala sobre figuras de linguagem. Não se esqueça de revisar. Aqui no canal Português à Mesa, nós temos várias aulas, existe até uma playlist com figuras de linguagem. Acesse, faça aqueles exercícios, porque vai que nós temos essa questão na prova. E aqui apareceram 4 figuras, a metonímia, a metáfora, a gradação e a hipérbole. Espero que você conheça todas, não é? Mas vamos dar uma lida para entendermos o que será. Primeiro, nós estamos falando de Ferreira Goulart, famosíssimo, não é? Uma pessoa extremamente inteligente, mas faleceu. É uma pena. Queríamos tê-lo para sempre, mas nós não podemos. Enfim, é as vanguardas russas. O que ele disse aqui? Ele falou que o ambiente artístico da Rússia nos anos anteriores à Revolução de 17 era de uma efervescência impressionante. Já deu para perceber o grau de... Olha, amplitude, estamos falando muito bem da situação. E ele continua, a cada dia surgia um novo movimento de vanguarda, um novo manifesto era lido nos bares de Moscou, frequentados por jovens artistas. Serge Diaghilev, deve ser assim que se lê, se eu estiver errado você pode me corrigir, numa entrevista datada de 1913, quando chegou a Paris, disse, a propósito do ambiente artístico de Moscou naquela época, 20 escolas nascem em um mês. O futurismo e o cubismo agora são antiguidade. A pré-história. E ele termina dizendo, em 3 dias, a gente se torna acadêmico. Bom, pessoal, não funciona bem assim. Aqui, o que aconteceu? As pessoas gostam tanto do movimento que exageraram um pouquinho não, exageraram muito, não é? E você já começa a perceber lá em cima, efervescência impressionante, porque você dá peso no que você fala. Quem exagera é a hipérbole. Apareceu na letra D. Não é tão difícil assim, não foi? Agora, gostaria de te desejar uma boa prova e espero que esse nosso humilde vídeo aqui possa ter apoiado, ajudado, essa foi a minha intenção. E, para quem não vai fazer a prova da UFO, pelo menos consiga entender um pouco de interpretação de texto. Faremos outras aulas assim no canal, porque as pessoas, os alunos têm pedido muito. E ler é muito importante para podermos entender o mundo e também solucionarmos questões de provas, concursos e também para entendermos melhor a nossa própria vida, não é, pessoal? Um grande abraço a todos vocês e espero que você consiga ter sucesso em tudo que você for fazer. Até mais!